Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa live especial com a psicóloga Kelly Prado. A Kelly vai comentar sobre o momento atual e o comportamento humano, comunicação e aumento do uso das mídias nos últimos dias, com o isolamento social. Naturalmente, as pessoas têm feito maior uso dos recursos tecnológicos envolvidos à comunicação. E ela vai também deixar registrado, até o final da live, como superar os desafios do momento, dicas, orientações profissionais. Ela, como psicóloga, terá um conjunto de informações. Lembrando que essa é uma iniciativa que busca contribuir com o momento. Acreditamos que todos são responsáveis pela ajuda humana, pela colaboração, pelo desenvolvimento social. Compartilhamos com muito carinho. Fiquem à vontade para registrar seus pontos de vista, sua opinião, porque é isso, a construção dos valores democráticos é pautados de acordo com os pontos de vista, com os debates e diversas outras formas de manifestações, sendo elas sempre respeitosas, são sempre muito bem-vindas. Então, alguns minutinhos do diálogo. Então vamos lá, preparando para iniciarmos o trabalho. Então vamos falar sobre a questão do Covid-19. Estamos num momento tão diferente, a nossa sociedade ela tem respondido de maneira diversa a esse problema e cabe, claro, buscarmos aqui o grande apoio. Hoje temos a grande felicidade de ter a Kelly. A Kelly ela é psicóloga aqui em Francisco Morato, ela vai se apresentar e é um bate-papo sobre a situação. Kelly, muito obrigado por vir, por participar desse Oi. trabalho. Tudo bem? Olá, tudo bom e você? Tudo bom, Kelly. Então, hoje, nesse bate-papo, nessa roda de conversa aqui online, diferente, né, da nossa jornada, gostaria de te ouvir, né? Primeiro, quem é a Kelly, moratense? Pode se apresentar para os nossos amigos moratenses a conhecê-la também? Sim, claro. Então, olá para todo mundo que está vendo essa live, todos bem-vindos, muito obrigada. Eu sou a Kelly, sou psicóloga já formada há 18 anos, né? Atuo na área social, né? Clínica social, há 15, né? Há 15 anos. E moro aqui em Morato há 5 anos, ou seja, já estou trabalhando aqui, trabalho lá na Igreja São Benedito, que é ali no centro de Morato, trabalho de forma social também, né? E atendendo a comunidade, e atendendo quem me procurar. E assim, esse é o propósito, né? De atender as pessoas que não têm a condição, né? O foco principal é justamente atender as pessoas que não têm uma condição, renda baixa, não tem uma condição mais favorável, porque infelizmente a psicologia ainda é vista como elite, né? Mas o meu propósito é justamente atingir essa população, a nossa comunidade, o nosso bairro, né? A nossa cidade. Que bacana, parabéns por esse trabalho, viu, Kelly? Eu acho que quando há um profissional que pode agir dessa maneira, colaborar, desenvolver em vários aspectos, sempre é uma grande ajuda para quem mais precisa, né? Eu acho que isso é fundamental. Kelly, nós temos 3 perguntinhas para você. Uma delas surgiu numa outra live, onde achamos interessante. Perguntava-se assim: o momento atual, né, gostaríamos de saber as suas observações desse momento atual com a questão do Covid-19, com o isolamento social, com o uso da tecnologia, como é que fica a questão do comportamento humano? Que considerações você pode nos trazer? Então, eu percebo que o que está causando, né, para as pessoas que são predispostas a ter picos de ansiedade, a ter problemas de compulsão,
né? Tanto compulsão por limpeza, compulsão por comida, todo tipo de compulsão, isso está se agravando mais, né? Porque, de certa forma, hoje, Guinaldo, a gente só tem a tecnologia como janela para o mundo, né? A maioria, não todo mundo, mas a maioria está isolado, está dentro de casa, né? Tá sem o convívio social, aquela coisa normal, né? De ir no mercado, ir no banco, e contato pessoal. A gente precisa, né? Desse calor humano. Então, tem o quê? A tela, né? Isso já tinha, antes de todo esse problema acontecer, de toda essa pandemia, já existia, todo mundo estava muito assim na tela, mas tinha a válvula de escape, né? De era encontrar os amigos e tudo mais, e compartilhar o tecnológico. Hoje não. Então eu percebo que as pessoas que têm uma predisposição está se agravando, infelizmente, né? E quem não tem, está conseguindo levar melhor toda essa situação, isso que eu percebo. Muito bem. Bacana, viu, Kelly? Eu acho que isso que você citou, né? Já tinha, já estávamos a caminho. Acho que o detalhe é que agora falou, olha, você só tem basicamente isso, né? Isso. Eu acredito que a sociedade ela precisa se organizar e enxergar que já era um processo, né? Alguns que refutavam, né? Eu acho que o ser humano tem isso, né? Natural da humanidade evitar algumas mudanças do seu cotidiano, né? Isso. Mas aí quando se vê obrigado a mudar de comportamento, né? E aí gera uma aflição muito grande, né? A palavra obrigação é muito forte, porque faz com que a gente automaticamente faça o contrário do que é obrigado a fazer. A vontade aumenta, né? É verdade, tem toda essa situação mesmo, né? E dentro disso, Kelly, digamos, por faixa etária, né? Como a sua observação, de acordo com a idade da pessoa, para os jovens, crianças, idosos, como tem sido isso? No que você percebeu nessas semanas, né, de isolamento pelos decretos estaduais, municipais, como tem sido a percepção que você pode nos trazer no olhar da psicologia? Então, o que eu percebo é que, assim, o jovem, por ser naturalmente desafiador, né, por maturação cerebral, tem toda uma anatomia cerebral também, e eles já são naturalmente desafiadores, né? Então, acaba tendo o quê? Uma falta de noção da realidade, da gravidade, né? Existe uma gravidade, né? Existe todo um cuidado das autoridades quanto ao contato, mas o jovem, por ser naturalmente desafiador e querer enfrentar tudo e todos, né? Não estou percebendo esse rigor no que tem que ser feito. Um pouquinho mais relaxado, não sei, é o que eu estou percebendo justamente por entrevistas, por reportagens que a gente vê muito na TV. Agora, em contrapartida, a outra ponta, né? Os idosos, eles já estão com o receio, que eu percebo, mas são mais tranquilos quanto ao ficar doente ou não. É aquela tranquilidade do idoso, né? De que, talvez eu já vivi o bastante, já passei por muita coisa, o que vier tá bom, né? Então, mais ou menos também em reportagens, em entrevistas que eu estou acompanhando pela TV, eu percebo essa coisa de que, por isso que a gente fala tanto, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, ninguém quer ficar em casa, né? Eles querem bater perna mesmo, eles querem andar mesmo, então, às vezes pode ter, no fundo, inconscientemente, essa coisa de, eu já vivi bastante, daí para mim é só mais uma coisa, né? Então, eu percebo que tem esse 8 e 80, né? Essas duas pontas, um pela irresponsabilidade e o outro pela vivência demais, né? E é interessante você citar, né, Kelly, porque o ser humano, ele é isso, né? É de
de uma situação que não dá para prever. Tem algumas pessoas que seguem rigorosamente, né, com muito empenho, inclusive recomendam. Eu tenho recebido mensagens, algumas pessoas falando, olha, dizendo, fica mesmo em casa, acompanha, protege a família. Então, acho que isso do ser humano é algo sempre desafiador, né? As pessoas, elas não têm uma programação única, né, Kelly? Eu acho que isso é rico, né, na humanidade. Tanto que a gente nem pode falar que a porcentagem de pessoas que são assim ou não, porque tem os medianos, né? Os que fazem tudo certinho, os seguem à risca. Então, assim, a gente vê, tem de todos os tipos, né? Tem de todos os tipos de preocupação. Só que uma coisa que acaba pegando é aquelas pessoas que já são predispostas a adoecerem, existe uma probabilidade muito maior neste momento de preocupação, de tensão, de tudo, de adoecer muito mais rápido, infelizmente. Ah, tá. Olha aí, né? Então, e provavelmente esse momento está criando para... Porque numa outra discussão, uma live com o professor Sidão, professor de História do Levorim, nós fizemos uma análise na história, outros episódios. Então, algo parecido foi em 1918, e para a geração, grande parte dessa geração, não se imaginava um momento como esse. E provavelmente isso, né, que ele deve ficar registrado na memória, hoje, por ser um mundo globalizado, por ter tantas outras ferramentas e ocorrências também, provavelmente muito do comportamento humano deve ser afetado daqui para frente, correto? Com certeza. Para a maioria, que graças a Deus é a grande maioria, está levando muito a sério, né, toda essa situação. Quando ela acabar, vai gerar um comportamento muito parecido com o que a gente já convive, né? Porque não é só o coronavírus que exige um certo tipo de comportamento, qualquer outro tipo de doença que a gente não se preocupava tanto, né? Então, vai gerar, sim, uma neurose do bem, né? Lá na frente, e que vai preservar mais as pessoas. Com certeza, nosso comportamento nunca mais vai ser o mesmo. É verdade. Eu acho que provavelmente um deles, né, a moda brasileira, que é muito do tocar, né, do cumprimentar, aquela situação. Acho que alguém vai carregar um pouco disso, né? Isso pode esfriar um pouco as maneiras acaloradas de cumprimento? Ah, com certeza. Eu acho que ao longo do tempo, conforme os adolescentes forem crescendo e isso for passando, vai diminuindo e a gente volta ao nosso jeito normal de ser, né? O jeito brasileiro de pegar, de abraçar, de beijar e tudo. Mas eu acho que por um bom tempo a gente vai ficar bem receoso de fazer isso, com certeza, porque está sendo muito traumatizante de certa forma, né, Aguinaldo? Essa coisa de não pode beijar, não pode abraçar, tá muito traumatizante para as pessoas e para a gente também, né? É verdade. É bem. Que bacana, Kelly. Então dá para a gente ver que, pensando nos três elementos, tecnologia, a propósito, né, essa questão da tecnologia, ainda bem que tem, né, porque, Exatamente. inclusive, a adaptação que imprimiu para as escolas, algumas escolas, faculdades, cursos técnicos, estão buscando essa alternativa, né? E as pessoas estão descobrindo o que Que é possível, né? era possível, né? E até então, e outros estão analisando o que precisa ser corrigido. Eu acho que daqui para frente, até nisso, né? Como a tecnologia terá o seu papel global, porque todo mundo vai esperar por uma outra ocorrência como essa, né? Eu acho que isso vai ser um motivador também, né, Kelly? Pode ser um motivador de que coisas que a gente nem pensava, né, que muitas situações que nem as aulas, as terapias, coisas que eram feitas presencial e um online era uma segunda opção, hoje um online é a primeira opção. E quem não faz está se adaptando, está se remodelando e vendo as possibilidades. O quanto a tecnologia nos ajuda,
Então, sabe, uma coisa muito legal, Ignaldo, é justamente isso. A tecnologia não é mais só para redes sociais. Está além, né? Então, a tecnologia não é só para buscar informações médicas, tipo, eu estou com sintoma XYZ, o que é? Vai lá no Dr. Google e pesquisa. Não, está indo para o consultório efetivamente. Então, a nossa mudança de chavinha do é possível está indo além. Esse é o ponto positivo de sermos forçados a acompanhar a mudança, né? Então, mudar é bem aquela frase bem clichê, mudar é preciso, né? Mas, enquanto isso a gente puder tocar para frente essa mudança e fugir, melhor ainda. Mas agora a gente não tem a opção, fugir. Tem que mudar, tem que se adaptar, né? E isso está muito interessante, porque a gente consegue chegar melhor até o paciente, de uma forma mais efetiva também. Que bacana. E Kelly, teve uma pergunta, numa das discussões, que a situação era, será que esse uso da tecnologia, na intensidade, no formato em que está agora, ele não é prejudicial? A pergunta era essa. Eu sei que eu venho aí de um mundo que trabalha, né, inclusive o Centro Paula Souza representa hoje, no estado de São Paulo, no Brasil, uma força do desenvolvimento tecnológico, indo ali no Sistema S, Senai, SESI. Então, tecnologia nós sempre observamos por um lado positivo, com as considerações das adaptações, porque toda mudança, ela tem lá um grau do que é positivo, do que tem que ser considerado, talvez até negativo, mas é um processo. Isso mesmo. Para quem tem essa preocupação, né, foi a pergunta, e achamos muito interessante, será que o uso agora, quase que obrigatório, de muita tecnologia, não traz algum prejuízo? Nesse caso, o que poderíamos considerar para responder a essa pergunta que foi feita? Moderação, Aguinaldo. Moderação, sabe? Essa é a palavra de ordem, né? Tudo que é demais prejudica, né? Então, a gente tem... vamos pensar, há uns meses atrás, há uns dias atrás, nossa, não faz nem tanto tempo que isso começou. A gente falava muito de muita informação de forma rápida, né? Porque a tecnologia nos proporciona justamente isso. Muita informação de forma rápida. Só que tipo de informação que as pessoas normalmente buscam, né? Então, hoje em dia, a gente precisa da informação, né? De forma rápida, porque esse é o único canal que a gente tem. Então, como você mesmo falou, graças à tecnologia, não estamos tão isolados assim. Mas, assim, tudo que é demais prejudica. E aí, volta naquela coisa que eu falei anteriormente. Quem tem uma predisposição a um tipo de ansiedade, a uma compulsão, ela vai devorar essa informação. E isso vai prejudicar demais. Entendeu? Então, por isso que a palavra de ordem é moderação, filtro do tipo de informação que a gente vê. Muita informação negativa prejudica também, por uma simples questão. O nosso cérebro, ele não entende o que é realidade e o que é ficção, o que é fantasia. Então, tudo que a gente vê, a gente processa a imagem e o cérebro coloca aquilo como realidade. Isso gera um sentimento. Esse sentimento vai gerar hormônios. E esses hormônios vai causar alguma coisa no nosso corpo. Olha a cadeia que é isso. Então, por isso que a moderação é muito importante. Porque a gente precisa gerar bons sentimentos, a gente precisa gerar bons pensamentos. Porque o nosso cérebro, ele vai obedecer o tipo de informação que a gente mandar cá para dentro. Entendeu? Então, é bom isso? É.
mas precisa ter essa moderação, não tem jeito. Então, buscar aí, descobrir, né, esse meio termo, seja pelo trabalho, seja pelo acesso aos games, ou qualquer Isso outro mesmo. recurso, a gente buscar esse ponto de equilíbrio, né? E equilíbrio, sempre, com certeza. Muito bem. Kelly, excelente. Agora, já para a gente ir fechando aqui o nosso bate-papo, que a propósito, sempre agradecer pela disposição, pela oportunidade, porque eu acho que lutar por uma sociedade melhor é compartilhar informações, cada um a seu modo, né? Cada um na sua área. Eu acho que isso fortalece essa grande união. E o que se propõe fazer aqui é isso, é contribuir da forma que podemos, da melhor forma que é possível, com as outras pessoas, né? Eu acho que isso já é um ato de amor, de respeito, um ato cristão em preservar vidas, né? Hum, Eu sei que para algumas pessoas, elas estão ouvindo de um grupo, a nossa mensagem aqui vai chegar para um outro grupo, ótimo, 2, 3 grupos trabalhando, está sendo feito o trabalho, né? com certeza. Mas gostaríamos de ver as suas recomendações para aquela mãe que está com vários filhos em casa, aquele trabalhador que é ali no braço, que nesse momento ele olha e fala, não posso sair, para aquela pessoa que tinha um Cooper todos os dias, uma mensagem que possa, eu sei que são várias as categorias, várias pessoas, mas uma mensagem para essas várias pessoas, brasileiros. É, primeiro de tudo, né? Paciência, porque a gente não tem a opção de não passar por isso, né? Uhum, Infelizmente, essa opção não existe. Então, a gente precisa se readaptar, a gente precisa se reorganizar, a gente precisa respirar. Aguinaldo, uma coisa tão simples, né? Respirar, mas que no momento do desespero a gente não lembra. E o corpo uhum, acelera. A gente não lembra de respirar, a gente não pensa, a gente só age. E nesse momento, a gente não precisa de ação sem pensamento, a gente precisa pensar primeiro e depois agir. Então, para tudo, gente, a gente precisa parar e respirar. Paciência, respiração e organização. Tudo é possível, né? A gente tem a capacidade, o ser humano tem uma capacidade maravilhosa de se reinventar sempre, mas precisa parar, pensar e respirar. Essa é a ordem, né? Quando a gente faz as coisas com calma, acontece, tudo cai certo, né? Tudo tem jeito. Então, assim, tá com as crianças tocando terror em casa, para um pouquinho, junte-se a ele. Eu acho que assim, a gente não pode se cobrar tanto nesse momento, porque eu acho que cobrança faz a gente se desgastar demais, né? Tem que ter regra? Tem. É obrigatório ter regra, ter limites, mas não demais. A gente precisa ser mais flexível em algumas coisas, né? Então, é que nem você comentou, né? Ah, gosta de fazer aquele Cooper, dar aquela corrida? Se adapte, coloca todo mundo para correr dentro de casa, faz aquela brincadeira descontraída, né? Nesse momento, a gente não pode levar as coisas tanto a ferro e fogo, com tanta seriedade, porque o momento já está sério demais. A gente não precisa vestir essa camisa também. Então, assim, a mensagem que eu passo mesmo, eu falo também para os meus pacientes, gente, sorria mais. uhum. A situação está muito complicada para a gente dar mais força para isso. Vamos ser o outro lado da balança, né? De mais flexibilidade, mais descontração. Vamos agir que nem as crianças, às vezes, tirar a preocupação da cabeça um pouco. Elas estão tão espontâneas, vamos agir também assim. Isso é muito importante, isso faz bem para o coração, faz bem para a mente, faz bem para o sono, a gente consegue dormir melhor, né? Então tem tudo isso. Essa é a regra, gente, descontrair mais. A situação está crítica? Claro que tá. Mas a gente não precisa estar no mesmo ritmo, entendeu? Essa é a minha mensagem.
Oh, que bacana, Kelly. Tá aí. E a mensagem real, né? Falou, olha, encontrar um momento, encarar da melhor maneira e trabalhar Exato, aí com parcerias, né? com certeza. Que bacana. Então, Kelly, muito obrigado. Um telefone, as pessoas que desejarem entrar em contato com você, como é que faz? Qual um contato que você pode nos deixar? Pode mandar mensagem no WhatsApp, 994860386. Pode mandar mensagem. Eu tenho um grupo de WhatsApp que regularmente eu mando uma mensagem, eu faço um vídeo motivador, a gente fala sobre exercícios para ansiedade no momento de crise. Então, pode mandar mensagem, eu incluo sim nesse grupo, né? E a gente vai trocando informação, vou ajudando, sempre na medida do possível. Vamos bater um papo. Às vezes as pessoas precisam falar, mas quase ninguém quer ouvir, né? Então vamos fazer esse trabalho. Bom, que bacana. Então, Kelly, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, a gente seguindo aí, fazendo esse ato do compartilhar. Então, agradecemos e até breve, viu? Obrigada, Aguinaldo, pelo convite, viu? Tá Tchau. certo. Tchau, Kelly.